Boa noite a todos, queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção, que assim seja. Amém? Amém, Senhor. O tema de hoje interessa a todos nós, não só para aqueles mais animadinhos, que provavelmente daqui a alguns dias já estarão dando seus pulinhos no carnaval, mas também para aqueles que ficam em casa. Qual seria a importância de saber mais a respeito desse momento de festa, de alegria, em relação ao mundo espiritual? Porque a nossa realidade nós conhecemos de encarnados, basta irmos para a folia. Mas qual é a realidade de outra dimensão? Aquela que constantemente estamos interagindo, que é o mundo espiritual. Quando a gente fala mundo espiritual, parece que a gente está falando de outro planeta, outra galáxia, mas não, o mundo espiritual inclusive é aqui. Ou vocês duvidam que neste momento conosco, os nossos irmãos desencarnados aqui não se encontram? Eles estão ou não estão participando dessa doutrinária aqui, assistindo juntamente com vocês? Então aqui também é um mundo espiritual, não é? Não dá a impressão que parece que vamos falar de algo muito distante? Não, não vamos. Nós vamos falar de uma realidade. Entretanto, uma realidade que nós não estamos acostumados a enxergar, a pegar, ou seja, a sentir com os sentidos que nós agora temos enquanto encarnados. Mas aqueles que têm uma mediunidade ostensiva, ou até, eu digo, uma intuição mais aguçada, consegue perceber a presença dos nossos irmãos. Entretanto, eu chamo a atenção, agora que estou falando, alertando sobre os nossos irmãos, é assim que nós pensamos no dia a dia? Vocês acordam já pensando que acordei, mas deve ter espíritos aqui no meu quarto? A gente lembra disso? A gente lembra que ao tomar o café da manhã, não estamos ingerindo os alimentos sozinhos? Ah, não, eu estou com meus familiares. Sim, mas também está com os nossos amigos desencarnados. Porque os desencarnados estão em todos os lugares. Em todos. E em todos englobam-se em qualquer lugar. E como que eles nos acompanham? Sintonia. Afinidade. Enquanto encarnados, nós criamos amizades, nós criamos simpatias, afeto por aqueles que são do nosso meio social, da nossa família. Não é assim? Também é assim com os desencarnados. Quando temos alguém que é realmente uma pessoa muito próxima, que convive conosco, e nós temos aquele amor, aquele afeto, e a pessoa desencarna, acabou? Ela deixou de estar conosco? De nos amparar? De ter um vínculo emocional, sentimental? Não. Embora nós não tenhamos contato diretamente nesta nossa realidade de encarnados, durante o sono à noite, muitas vezes temos contato com os nossos queridos desencarnados. Aqueles que tiveram afinidade conosco antes de encarnar, ou durante a nossa encarnação, ou até depois da encarnação deles, né? Que eles desencarnaram.
Então, ou seja, resumindo, criamos laços de afinidade, sintonizamos por aqueles que podem ser encarnados ou desencarnados. E como isso se dá? Pelas nossas preferências, os nossos gostos. O que é que nos atrai? O que é que nesse momento na minha vida me satisfaz? E quando falo de satisfação, falo de sensações. Porque hoje, devido ainda ao nosso atraso evolutivo, nós medimos o nosso grau de prazer, de felicidade pela nossa satisfação. Não é isso? Nosso grau de felicidade é medido pelo quanto que eu tenho de alegria, de euforia, aquele prazer naquele momento. Enquanto que nós conhecemos que a verdadeira felicidade não é deste mundo. A verdadeira felicidade é uma grande felicidade. É a felicidade do reino. É aquela que Jesus veio nos alertar no momento em que a nossa humanidade já se encontrava em germe de ter esse entendimento. Só que já se passaram 2 milênios e ainda temos muitos pensamentos que nós tínhamos na época em que Jesus esteve conosco encarnado. Então, meus amigos, vamos trabalhar um pouquinho a nossa mentalidade. Em relação ao carnaval, com as orientações que nós temos na literatura espírita, né, nas psicografias, os espíritos de escola, os mentores, Manuel Filomeno de Miranda, o espírito Emmanuel, o espírito André Luiz, o espírito Charles, que foi psicografado por Ivone Pereira. Então, esses espíritos mais experientes nos trazem o significado desta festa, do carnaval, para a nossa realidade espiritual, nos alertando de como nós devemos nos portar diante dessa circunstância. Não estou dizendo aqui que eles afirmam que o carnaval é horrível, que o carnaval não deve existir. Não, não é isso. Até porque os espíritos, os mentores, eles respeitam as nossas necessidades nesse grau evolutivo que estamos. Então, tem determinadas coisas ainda que nós necessitamos, mesmo que elas não pareçam muito evoluídas. O carnaval é uma delas. Vamos entender por quê. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, pela psicografia de Divaldo Franco, ele nos traz que nas festas populares dos povos antigos que se entregavam aos prazeres coletivos, pode-se ter originado aí a festa de carnaval. Na verdade, a origem do carnaval, ela não é muito certa. Nós temos algumas teorias. Nas festas romanas, chamadas Saturnália, quando se imolava uma vítima humana previamente escolhida. Que divertido, né? Vamos escolher uma pessoa e vamos imolar, vamos retalhá-la, vamos... Olha o nível evolutivo na época que essa festa estava supostamente ocorrendo, já nascendo, né, no seu nascedouro. Nas bacanalhas da Grécia, quando era homenageado o deus Dionísio. As festas pagãs, os povos pagãos, eles adoravam vários deuses. Então, Deus Saturno, Deus Dionísio, aí cada panteão
inclusive os fenômenos da natureza eram deuses. Eram deuses. E tinham suas festas. E para nós, na biografia do carnaval, porque o carnaval aqui no Brasil nós temos uma biografia, uma história. No livro de ouro do carnaval brasileiro, Felipe Ferreira, ele diz que a história começou no ano de 604 depois de Cristo, quando o Papa Gregório I deliberou que, num determinado período do ano, os fiéis deveriam deixar a vida cotidiana para, durante certo número de dias, dedicarem-se exclusivamente às questões espirituais. O que é que então o Papa Gregório aqui está determinando? Um período do ano para dedicarmos às questões espirituais. Antes da Páscoa, o que é que vem antes da Páscoa? A Quaresma. Esses dias de Quaresma, que são dias, inclusive, que nós temos várias restrições alimentares, restrições dos sentidos sexuais, para alguns povos muito bem respeitado, restrições, né? No caso, que esses povos já bebiam, ingeriam vinho, comiam carne. Então isso durante a Quaresma é abolido. Quando é instituída a Quaresma, o povo da época fica louco. Porque na véspera de entrar no período de restrições, o que é que eu vou fazer? Vamos fazer o quê? Já que eu não vou poder comer carne a partir de amanhã, hoje eu vou me empanturrar de carne. Já que eu não vou poder beber esses 40 dias pela frente, eu vou tomar todas. Já que eu não vou poder fazer sexo com os meus parceiros aí pela frente, vou dar hoje à vontade para todo mundo que aparecer. É mais ou menos, eu estou trazendo a realidade, a linguagem de hoje. Porque ainda não sou expositora com floreios. Eu falo uma linguagem que provavelmente vocês devem estar entendendo muito bem do que eu estou falando. Então, esses excessos vêm justamente desse pensamento: se eu não posso amanhã, hoje eu vou fazer de tudo. E aí vem as extravagâncias. Extravagâncias principalmente comportamentais. Extravagâncias essas que muitas vezes ultrapassam os limites. Lembra-se que um dos maiores ensinamentos de Jesus, para nós entendermos como podemos ser caridosos verdadeiramente, é fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse conosco. Ou é uma via de mão dupla, não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo, não é isso? Não foi isso que Jesus nos ensinou, deixou muito claro? Mas quando chega no carnaval, ninguém lembra disso. Ninguém se preocupa com o próximo, se preocupa consigo, com o meu prazer, com a minha satisfação, com o meu momento de euforia, o meu momento de alegria, com o quanto que eu posso exagerar, exacerbar, me divertir. Uma alegria ilusória, inclusive. Porque como pode ser uma alegria se não dura, se apenas é momentânea? Às vezes, uma mera ilusão. Então, esses últimos dias de fartura, antes dos 40 dias de penúria, começaram então a ser chamados de dias do adeus à carne. Lembra que não pode comer carne na Quaresma? Tchau, carne. Adeus à carne, que em italiano fala-se dias da Carnivale ou do Carnevale. Surge assim a palavra para definir o período do ano onde a comilança e a esbórnia corriam soltas, e que acabaria por se tornar uma espécie de antônimo de Quaresma, Carnaval. A proposta da Quaresma
é você se dedicar ao seu lado espiritual. O carnaval é o oposto. É realmente você se dedicar ao seu lado material, à sua carne, vale. Que Divaldo Franco, mais tarde, vai popularizar, depois da dica de Manuel Filomeno de Miranda, que carnaval seria inclusive um termo derivado com as primeiras sílabas de carna nada vale. Carne nada vale. Se carne nada vale, carnaval. Vamos ver. Há estudiosos do comportamento e da psique, sinceramente, convencidos da necessidade de descarregarem-se as tensões e os recalques nesses dias em que a carne nada vale. Carnaval. Cuja primeira sílaba compôs o verbete carnaval. Mas vejamos, quando fala que esses estudiosos do comportamento, principalmente nós podemos chamar aqui a atenção aos psicólogos, os psiquiatras, como que nós podemos dizer que há uma necessidade de descarregarem-se as tensões e os recalques nesses dias? Descarregar como assim? Parece que a gente vai plantar bananeira e fazer um fio terra, né? Descarregar o quê? Se a gente vai para o carnaval, pula, bebe, faz outras coisas, qualquer outras coisas que passar pela imaginação, e chega em casa assim, parece que acabou de acordar, né? Renovado, cheio. Não, a gente chega em casa acabado. A gente acorda parecendo que um trator passou por cima, mas a gente procura energia para ir de novo para a folia, claro. E a gente encontra, não sei como, porque se fosse para trabalhar, a gente dá, ah, meu Deus do céu, ia pedir até um atestado. Mas para me divertir, eu faço qualquer coisa. É a nossa realidade. Então, não, eu estou falando de ilusão. Não podemos afirmar que vamos descarregar nossas tensões, porque elas continuam conosco. O que é que nos causam tensões? Problemas de relacionamento, problemas financeiros, problemas sentimentais, psicológicos, financeiros, né? Já falei, que é hoje em dia. Isso some com o carnaval? Não, pelo contrário. Vamos ver. Stanislav Grof, um psiquiatra, ele na obra Psicologia do Futuro, citando Otto Finichel, diz: destacou que muitos dos aspectos importantes da mania estabelecem um elo entre ela e a psicologia dos carnavais, eventos que proporcionam oportunidades socialmente sancionadas para a liberação de impulsos totalmente proibidos. Isso é um psiquiatra afirmando que realmente tudo que você se contém. Você chega numa festa diante do carnaval, né? Como essa do carnaval. Nós temos a ideia que está tudo liberado, que se pode tudo. Inclusive nesse momento em que o crime de assédio sexual no mundo inteiro está chamando a atenção, eu fico imaginando como vai ser esse carnaval em Salvador. Porque há uma grande discussão que se roubar um beijo é um assédio sexual ou não. Eu fico do lado de que é, gente. Eu já fui do time de que não achava que podia beijar, que beijar não era um gesto de carinho, mesmo um beijo roubado. Hoje em dia eu já acho que é uma agressão. Por quê? Eu já usei e utilizei esse exemplo em outra oportunidade e até em outro tema, mas paremos para pensar. Vocês, existe um grau de intimidade entre, no caso, né, a minha pessoa aqui e vocês? Nós convivemos no dia a dia? Vocês sabem se eu escovo os dentes?
Parece que sim, porque vocês não estão vendo buraco nenhum, né? Mas vocês sabem? Quantas vezes vocês acham que eu escovo o dente durante o dia? Tem alguma ideia? Alguém quer dar um chute? Pode ganhar um prêmio aqui. Eu tenho um livro para sortear. Tem ideia? Não tem porque não convive comigo. Não sabe se eu acordo e escovo os dentes ou se eu só escovo os dentes quando vou dormir. Ou se não escovo os dentes. Não é isso? Se eu estivesse mascando aqui um chiclete, algum de vocês aceitariam o meu chiclete mascado? Hã? Só porque está usado? É? Só porque está usado. Ah, meu Deus. Aí eu chego na rua. Vocês já ficaram com nojo no meu chiclete mascado, né? Eu chego na rua, vou pro carnaval, vou passando, andando tranquila, vem um rapaz de lá e lasca um beijo na minha boca. Ele nem lembra do meu chiclete, ele não pensa se eu escovei o dente, se eu não escovei o dente. Uma questão higiênica, nem pensar. Por que que nós, quando estamos raciocinando, temos uma repulsa a determinadas situações? E quando nós estamos sendo levados por nossas emoções, sem pensar, porque o rapaz veio de lá simplesmente, ela aí, ó, puf, beijo, né? Não pensou no escovar os dentes. Por quê? A restrição não é a mesma, não? Então eu fico pensando, aqueles que acham, eu vou beijar todo mundo hoje. Recém-separou, terminou um relacionamento e acha que não há problema nenhum. Primeiro há problema em questão até de higiene. A gente nunca sabe o que a outra pessoa pensa, muito menos o que ela faz. E qual seria o outro problema? A nível espiritual, vínculos. Mas eu nunca mais vou ver essa pessoa. Encarnado talvez não veja. Mas lembre-se que nós não estamos constantemente em vigília. Nós dormimos e temos contatos com encarnados que estão emancipados, ou seja, estão libertos do corpo naquele momento, durante o sono à noite, e temos contato com desencarnados. Se a gente não tem ideia do que os encarnados estão fazendo, que dirá os desencarnados que estão fazendo no mundo espiritual, de onde vem e quais são as suas preferências. Então, assim, cria-se vínculos. Criam-se vínculos porque as pessoas não pensam igualmente. Tem necessidades completamente diferentes. Aquilo que somente é brincadeira para uma, para outra, às vezes é uma esperança de um relacionamento. Aqueles que têm filhos adolescentes, né? Porque nós já fomos adolescentes um dia, vamos lembrar que quando começamos a nos apaixonar, muitas vezes não éramos correspondidos. Quando chegava uma festa, uma oportunidade, a gente ficava torcendo para que aquela projeção de amor, aquela pessoa que era meu alvo de afeto, despertasse atenção para mim, me visse, e daí pudéssemos começar um relacionamento com uma grande afeição, uma amizade, para depois passar para um romance. Mas nós tínhamos uma intenção, talvez diferente da outra pessoa. Então, eu não posso afirmar que eu vou sair na rua, vou sair beijando todo mundo e não vou criar vínculo nenhum. Claro que eu vou criar. E não só crio com a pessoa que eu me relaciono diretamente, como eu crio vínculo com suas companhias espirituais. E quando a gente está num relacionamento, a gente está conversando com alguém, a gente fica olhando, eu estou vendo ali um bocado de amigo espiritual dele? Não. Mas nós somos espíritos imortais, e temos que começar a pensar assim. Então, se policie mais a respeito de como você age em relação ao seu próximo, do que você fala em relação ao outro, porque nós nunca estamos sós. Nem nós que estamos falando, agindo,
Nós temos nossas companhias espirituais, mas lembremos que a outra pessoa também tem. Então, meus irmãos, há sim prejuízos em termos de acharmos que seria benéfico nós descarregarmos nossas tensões, porque isso é uma mera ilusão. A psicologia do carnaval nos traz uma... Pode deixar que eu pego. Por que esse negócio está descendo aqui? Uma forma que pronto, eu já sei qual é a posição. Uma explosão de alegria. Uma alegria que muitas vezes é apenas uma mera ilusão. É momentânea. É uma válvula de escape. Né? A gente vira assim, eu vou pular o máximo que eu puder, vou tomar todas e tudo, mas isso é alguma forma de nós tentarmos fugir de algo. Mas nós, por mais que nós queiramos fugir de algo, muitas vezes o algo não foge da gente, então vem junto, né? Exteriorização de anseios. Os nossos anseios, as nossas frustrações também. Como eu dei o exemplo do relacionamento. Quantas pessoas vão às ruas querendo conhecer alguém que seja especial? Mas como que vai conhecer alguém especial numa festa como o carnaval? Eu tenho uma amiga que conheceu o marido dela no carnaval. Adora carnaval, vai para o carnaval, leva os filhos menores para o carnaval. E é espírita, e quando eu falei a respeito, a primeira vez desse tema em outra casa, ela falou, poxa, não fala assim no carnaval, porque carnaval faz bem para muitas pessoas, faz, mas não para muitas, como ela acha que sim. Ela é uma exceção. Só para vocês terem uma ideia, de 10 casais que vão para o carnaval, 7 brigam por alguma coisa que ocorre na noite ou no dia. De 10 casais, 7 voltam para casa com algum desajuste por causa da festa. No momento da festa. Ou é por causa de crise de ciúme, ou é por insatisfação, porque um bebeu muito, o outro bebeu pouco, porque um não foi, o outro foi, aquela confusão. Voltam para casa com algum tipo de insatisfação. Então não venha me dizer que carnaval faz bem para todo mundo. Ela é uma exceção. E nós temos essa mania de acharmos que nós, né, aquele que é uma exceção, olha para o mundo achando que a exceção dele é a regra, e não é. Daí nós temos muitos conflitos de relacionamento, porque não olhamos o outro como um ser individual e suas características próprias. Válvula de escape, isso é muito claro, não tenho que detalhar. Deságues das tensões, como eu já falei. Poxa, quer desaguar suas tensões? Está tensa? Vai correr um pouco. Ninguém quer correr, né? Mas na hora de pular todo mundo quer. Vai dar uma caminhada. Olha, por incrível que pareça, o mais interessante que eu acho é que para descarregar tensões... meu Deus, esse negócio está demais. Descarregar tensões é meditar. Imagine... Um dia que me falaram isso, olha, a melhor coisa para uma pessoa tensa é aprender a meditar. Eu falei, uma pessoa tensa... Eu era muito tensa, eu fazia boxe há um tempo atrás, porque eu achava que descarregava as tensões. Mas uma coisa é você estar num local apropriado, dando murro num saco, né? Outra coisa é você ir passar o ano inteiro se preparando para chegar na rua e agredir outra pessoa. E isso ocorre também no carnaval. Muitos dos foliões haviam se afadigado por longos meses na confecção das fantasias, praticamente vivendo a psicosfera da ilusão, perseguindo vitórias vãs que esperavam alcançar naqueles próximos momentos. Diversos deles estavam exaustos, física e emocionalmente, havendo recorrido a fortes estimulantes para o instante definitivo que anelaram com sua freguidão.
aí em defesa do carnaval, muitos vão dizer, mas o carnaval ele gera uma economia, né? Ele faz com que nós tenhamos, inclusive até a própria economia informal, movimenta dinheiro, traz dinheiro, ajuda no turismo, contribui no turismo, traz dinheiro para a nossa cidade, para o nosso estado e outros estados, principalmente do Nordeste, que é onde o carnaval é mais forte. Sim! E esse dinheiro vocês veem empregado em educação? Vocês veem empregado em saúde? Para onde vai esse dinheiro então? Que dinheiro é esse que a gente está falando? É ilusório também? Quem está faturando com o carnaval? Somos nós? É a população mesmo? É meio estranho isso, né? O último dia do carnaval apresentava-se portador de excessos de toda a natureza. Pairava no ar uma psicosfera tóxica de alucinação. A pândega tomava um aspecto surpreendente e os exageros haviam marcado encontro nas avenidas e clubes da cidade. Era como se tudo devesse consumir-se logo depois e que estimulava a consumo durante festas dos corpos, dos sentidos físicos, as criaturas esqueciam-se dos escrúpulos do pudor, confundindo-se numa linha comum de alienação. Esse relato de Manuel Filomeno de Miranda, que está nos livros Fronteiras da Loucura, é a respeito do carnaval no Rio de Janeiro, em 1982. De lá para cá, não sei se mudou muita coisa, né? Só para vocês terem uma ideia, isso é uma visão de um desencarnado contando como que ele enxergava a festa. Porque se nós não estamos sós, imagine aquela multidão na rua, que a gente olha, acha bonito até quando olha para a televisão, tem aquela filmagem aérea, né? Que a gente vê Salvador assim, parece um tapete cheio de gente, aquela coisa. Os espíritos têm uma visão diferente desse tapete. Eles veem esse tapete, essas pessoas lindas e maravilhosas, com aquela nuvem negra em cima, pesada, densa. Dos fluidos, dos desencarnados que estão conosco. Porque nós criamos uma atmosfera psíquica muito forte. Todos estão querendo praticamente a mesma coisa naquela festa. Se esbaldar, né? Se relacionar com várias pessoas, beber bastante, fazer, é o que nós falamos, né? Parece que tudo é permitido. Então, os espíritos que têm afinidade por esse comportamento, vêm todos nos fazer companhia, de todos os lugares do mundo espiritual. Mundo espiritual esse que nós conhecemos aqui, mundo espiritual que nós não conseguimos nem imaginar. Aprendi a segurar esse negócio também. Então, consequências biopsicossociais. Depois da festa do carnaval, nós vimos uma grande quantidade de gravidezes indesejadas. Nós, inclusive, até as cidades providenciam, as prefeituras providenciam a distribuição de camisinhas, contraceptivos. Mas, no momento que a pessoa está embriagada ou que a pessoa ingeriu algum tipo de droga, a pessoa vai se ligar, vai se lembrar de pegar um contraceptivo? Não, vai levada pela emoção. E sim, aqueles que têm uma menor resistência à informação, à consciência, a consequência é essa, uma gravidez indesejada. Também, se nós não desejamos a gravidez, se não for um espírita muito bem informado e preocupado com as consequências do aborto, o que é que ele faz? Aborta. E também, por isso, nós temos um grande número de abortos. Se eu não desejo a gravidez, vou abortar. Para nós, espíritas, que sabemos a gravidade desse gesto, desse ato, mas os outros não sabem. AIDS e outras DSTs, eu em outra oportunidade eu falei, eu acho interessante porque hoje em dia, antigamente se ouvia falar muito da AIDS,
Hoje em dia não se fala mais, né? Parece que estamos silentes, porque encontramos uma forma de controlar a doença. Mas a transmissão continua sendo da mesma forma. E, para minha surpresa, algumas décadas atrás, não vou dizer décadas, mas uns 10 anos atrás, um amigo, que também é médico, na verdade era melhor amigo de um namorado meu, se relacionou sexualmente com a menina no carnaval. E aí eu estranhei aquele comportamento dele e perguntei: vem cá, você pelo menos se resguardou, usou um contraceptivo, usou a camisinha, né? Sabe lá com que essa menina anda? Olha, geralmente a gente pensa isso até dos homens, olha que machismo, né? Mas sabe lá com quem essa menina anda? Aí ele falou: ah, mas isso não tem problema comigo não, porque eu sou macho e macho não pega AIDS. Um médico. Aí eu: rapaz, como é que você fala uma coisa dessa? Você é médico. Não, mas além de ser macho que não pega AIDS, ainda tem o corpo fechado, então realmente não pega. Gente, nós achamos que as pessoas acabam adquirindo determinadas moléstias por ignorância. Mas como que eu vou dizer que uma pessoa que lida com a área de saúde, um grande médico por sinal, fala uma asneira dessa pra mim? Ele é ignorante? Não é. Então olha o grau de falta de consciência de determinados seres humanos que estão conosco, convivendo conosco. E psicopatologias. Essas psicopatologias estão muito ligadas ao comportamento humano. Quando você passa por um determinado período em todos os excessos, é difícil depois você até desapegar. Algumas vezes a gente está querendo até se desfazer de um vício. Aquela pessoa que está querendo deixar de fumar, vai para uma festa dessa, acaba tendo companhias que estão fumando, aquilo é natural, então deixa eu fumar, vou parar de fumar depois do carnaval. E vai postergando. Por quê? Por causa da convivência social. Mas também determinadas tragédias. A pessoa, porque bebeu muito, aí avança em uma mulher e quer porque quer ficar com ela, dar um beijo, daqui a pouco isso parte para um outro crime, além do assédio sexual, e se torna um estupro. Às vezes até uma tentativa, mas pode ser um estupro que não se consuma, mas há uma tentativa e é um crime muito grave. Que nós, nessa festa, achamos tudo muito natural. No livro Fronteiras da Loucura, inclusive, tem um relato de um momento em que uma moça que auxiliava uma senhora já idosa. Essa senhora ligou para ela, disse que estava passando mal. No dia de festa de carnaval, ela: poxa, vou passar pela folia, mas vou lá dar o apoio a essa senhora. Ficou com ela, achando que não ia sair para retornar para casa muito tarde, mas infelizmente quando ela estava saindo já era começando noite. E ela tinha que atravessar uma rua para chegar no local onde ela poderia pegar uma condução. Quando ela vai atravessando a rua, vem um grupo de rapazes em direção a ela. Ela começa a fazer uma oração pedindo proteção. O anjo da guarda dela, no caso, o nosso anjo guardião, que está sempre conosco, o anjo da guarda dela, não poderia se manifestar, mas o que é que ele faz? Chama os mentores espirituais, inclusive, que eram coordenados no grupo de socorro, durante esse momento de carnaval, que tinha um posto de socorro. Doutor Bezerra de Menezes, se aproximando da menina. Ela já estava praticamente sem as roupas, porque os rapazes tinham rasgado suas vestes, ela tinha caído no chão. Dr. Bezerra de Menezes, nesse momento, percebe uma viatura que ia para outro canto completamente diferente e emana um pedido para o policial que estava dirigindo, dizendo: entre aqui nesta rua. E a viatura vem, quando acende os faróis, dá bem claro, aquele clarão em cima dos meninos, os meninos se assustam e saem correndo. No livro, o policial fala para o colega: parece que ouviu uma voz dizendo: entre nessa rua. E olha fulano, colega dele,
nós nunca entramos aqui. Então, é a forma que os mentores espirituais têm de nos socorrer. Só que ela, o exemplo dessa menina, que ela foi, no caso, ela teve esse socorro, ela estava sintonizada com o bem. Ela pediu esse socorro. Mas nós, quando estamos com o nosso pensamento embaçado, né, toda a nossa parte estrutural, a nossa psique completamente devorada por drogas, eu estou falando drogas lícitas também, principalmente, né, a bebida, o álcool, a gente para em determinadas situações, às vezes a gente nem percebe a situação, que dirá parar para pensar, fazer uma prece, pedir uma ajuda, não tem condições. Nós sim estarmos nos esbaldando, raramente pensamos em Deus, paramos e fazemos uma prece. É só na hora do, meu Deus, do sufoco que eu lembro de Deus. Não. Eu tenho que aprender a ter Deus como meu companheiro constantemente. Então, os homens, porém, sem dar-se conta da necessidade de espairecimento sem destruição da vida, da alegria sem o apelo à desordem e do prazer sem um comprometimento moral, fixam-se nas fugas espetaculares à responsabilidade, permitindo consumir-se inutilmente e alongando por largo período a frustração não atendida, a sede e a fome não saciadas. Sobre as drogas, que eu acabei de chamar a atenção, Manuel Filomeno de Miranda diz que as drogas liberam componentes tóxicos que impregnam as delicadas engrenagens do perispírito, atingindo-o por largo tempo. Muitas vezes esse modelador de formas imprime nas futuras organizações fisiológicas lesões e mutilações que são resultado dos tóxicos de que se encharcou em existência pregressa. Quem não leu Nosso Lar, pelo menos assistiu o filme, então eu gosto muito de utilizar o exemplo de André Luiz. A surpresa quando o André Luiz soube que ele era um suicida. Mas como? Suicida? Não me matei? Ah, não. Bebia, se excedendo o máximo que podia, né? Todos os dias ele bebia, fumava, tinha relacionamentos fora do casamento, inclusive chegou a adoecer com sífilis, uma doença transmissível sexualmente. Nós nos matamos todos os dias com as agressões ao nosso corpo. O nosso corpo, inclusive, ele é o templo do nosso espírito. Mas a gente não lembra disso. Quando nós nos excedemos, nós não lembramos. Só nos preocupamos, na verdade, com o corpo, com a atenção que ele necessita realmente quando já estamos doentes. Aí dá vontade de mudar tudo que estávamos fazendo. Então, tudo que nós agredimos agora, a nós mesmos, nosso corpo, isso vai sendo mateado e impregnado no nosso perispírito. Não sei se também vocês se lembram que em Nosso Lar tem um momento em que uma mulher aparece querendo entrar na colônia e eles não deixam porque no corpo espiritual dela, perispírito, tinha umas manchinhas, uns pontos negros. E aí o instrutor vira para André e explica por que ela não pode entrar em Nosso Lar. Aquelas manchas negras são abortos que ela ajudou a serem realizados. Então ela era como se fosse uma parteira de abortos, né? Ela realizava abortos constantemente. Espirituais, o nosso endividamento espiritual em relação principalmente também às obsessões, às consequências dessa festa sem medida, sem consciência de como nós devemos nos portar. Um ato, um momento, um destempero. Estou aqui, né?
Algo que eu falo para alguém indevidamente? Um gesto de violência porque estava com a cabeça quente? Ou porque estava bêbada? Não importa. Mas às vezes, em alguns segundos, numa atitude ou em palavras, nós endividamos-nos para várias encarnações seguintes. A gente lembra disso? Não lembra. Fica aqui o alerta. E as obsessões? Alguém tem dúvida de que vai para o carnaval até achando que está só, mas tem dúvida que volta para casa acompanhado? Eu me lembro de uma certa feita que até o nosso querido Marcel Mariano, que também é palestrante aqui, conterrâneo nosso de Salvador, ele contou-me que emprestou um apartamento aqui num bairro próximo até, no centro, para uma sobrinha ficar com algumas amigas enquanto ele viajava para o interior, durante o período de carnaval. Quando terminou o carnaval e ele voltou para casa, ele abriu a porta, na hora que entrou no apartamento ele sentiu aquela psicosfera pesadíssima que ele não conseguia nem ficar, ele começou a passar mal. E a mentora espiritual dele, Marta, falou: não tem condições de você permanecer agora no seu apartamento. Aí ele: mas Marta, como? Como que eu chego aqui em casa e não posso ficar na minha própria casa? Como eles vieram e simplesmente se plantaram aqui dentro? Esses espíritos inferiores? Aí Marta falou: você pensa o quê? Sua sobrinha ia para o carnaval, toda vez que ela retornava para casa, ela retornava com vários espíritos que tinham participado da folia e eles iam ficando. Imagine a situação. Aí ele disse que depois, com muita oração, com a ajuda então da mentora espiritual dele, ele conseguiu ajustar a casa, né, para que ele entrasse no apartamento e finalmente ficasse. Mas olha o impacto que no caso, um médium ostensivo, ele recebe, ele sente. Mas nós, a maioria de nós que não somos médiuns ostensivos, geralmente nós raramente damos atenção à nossa intuição, somos aqueles que estamos mais à mercê de termos companhia sem prestarmos atenção. Porque o médium, quando ele se educa, ele educa a sua mediunidade, ele tem informações que contribuam inclusive para que esse instrumento da mediunidade seja a seu favor também. Além de ser um instrumento de caridade que você vai trabalhar para o próximo, encarnado ou desencarnado, aquilo também vai lhe servir de instrumento para lhe beneficiar nessa encarnação. Então a informação é muito importante. Diferente daquele médium que é completamente desavisado, aí acaba tendo um problema muito forte com a mediunidade, que ele ainda não sabe lidar com isso, e geralmente são as pessoas que vêm parar no centro espírita para começarem a se trabalhar nesse aspecto. Há nestes momentos de indisciplina sentimental, largo acesso das forças das trevas nos corações, e às vezes uma existência não basta para realizar os reparos preciosos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever, como eu falei. Às vezes somente um momento impensado, um impulso, reflexo, até porque nessas festas nós não usamos muito as nossas razões ou sentimentos, nós usamos mais as nossas sensações, os instintos. E isso temos que evoluir, deixar um pouco para trás, pouco a pouco. Vamos evoluindo, vamos dando espaço a sentimentos. Segundo Ivone do Amaral Pereira, através do espírito Charles, em Devassando o Invisível, ela traz que tais falanges de espíritos influenciam durante o carnaval os incautos que se deixam arrastar pelas paixões do momo, impelindo-os a excessos lamentáveis através dos quais eles próprios, espíritos, se locupletam de todos os gozos e desmandos materiais, valendo-se para tanto das vibrações viciadas e contaminadas de impurezas dos mesmos adeptos de momo.
Então, meus amigos, aqui, ó, Manuel Filomeno de Miranda ainda fala que esse período instalam-se as lamentáveis obsessões coletivas. Nós já ouvimos falar de histeria coletiva, até inconsciente coletivo de Carl Gustav Jung, né? Mas obsessões coletivas, vai lá na Revista Espírita, de 1862 até a Revista Espírita de 1865, vocês vão examinar o caso, os processos de Morzine, que é muito claro a respeito de uma cidade que ficou refém de obsessões coletivas. Então não vem me dizer que isso não existe. Existe sim. Sabe aquela coisa que é contagiante? Para o bem, é contagiante também para o mal. Por quê? A depender do ambiente que estejamos e as companhias que estão conosco, nós geramos uma sintonia e essa sintonia vai atrair os desencarnados. Então, estejamos na sintonia do bem, num ambiente muito bom, elevado, com pessoas maravilhosas, sim. Moléstias graves se instalam em oportunidades dessas, comportamentos morais também se alteram sob o assodar dos apetites desmedidos. Distúrbios afetivos surgem após tais ilusões que passam. Socobros financeiros ficam em cobranças demoradas como efeitos perniciosos da utopia. Principalmente aqueles que estão com problema aí, né? Com crédito, todo endividado. Mas não falta dinheiro para pagar a cervejinha, com certeza. Tá ali guardado. Vai, se esbalda e depois os problemas continuam. Então, não se iluda, não se iluda. Tudo bem, quer ir para a festa, se esbaldar, quer desestressar, vá. Mas antes, busque alívio para as suas angústias, os seus problemas de forma consciente. No carnaval, os espíritos que mais nós vamos encontrar, os desencarnados, os obsessores, são sexólatras, violentos, exagerados, os dependentes de viciações de quaisquer naturezas, pessimistas, invejosos, amargurados, os suspeitosos incondicionais, os ciumentos, os obsidiados, que mais facilmente transpõem os limites da saúde mental. Sou ciumenta, sou violenta, sou sem medidas, desencarno, viro santa? Não. Não. Então, da mesma forma que nós estamos falando que entre 10 casais, 7 vão voltar para casa brigados, encarnados, imagine desencarnados. Quantos insatisfeitos não tem? Quantos ciumentos não tem? Inclusive nós temos as obsessões até amorosas, né? A pessoa desencarna e continua obsedando a ex-namorada, a ex-mulher, né? A viúva. Isso é muito comum. As duas populações, física e espiritual, em perfeita sintonia misturavam-se, sustentando-se e disputando mais largas concessões em simbiose psíquica. Por fim, meus amigos, olha aqui, estou dentro do horário. Espíritos do bem, como que então as falanges de espíritos do bem, como por exemplo os grupos coordenados por Dr. Bezerra de Menezes nos carnavais, como que eles agem conosco, nos protegendo? Quais são as suas preocupações conosco? Criam-se muitos postos de socorro na crosta terrestre. Então, por exemplo, no carnaval, não temos aquela organização fazendo palanque, aqui vai ter um posto da polícia militar, ali vão ter os banheiros químicos, não é isso? Há todo um planejamento, não há? De nós, aqui estamos aqui encarnados, cheios de defeitos, imperfeitos, né?
cheio de defeitos, de problemas, com limitações, mas nós fazemos um planejamento e tentamos organizar a festa de uma forma que evitemos as pessoas terem uma necessidade e nós não possamos atender em termos de segurança, em termos de médicos, postos, ter toda uma estrutura. Espiritualmente é muito melhor. Eles se organizam muito mais do que nós. Quem faz parte de reuniões mediúnicas aqui sabe do que eu estou falando. Que nós, quando estamos numa sala fazendo a reunião mediúnica, dando os nossos socorros, os nossos amigos desencarnados, os médiuns percebem a estrutura espiritual que é formada. Equipes espirituais fazem a asepsia daquela sala que nós vamos trabalhar, chegam antecipadamente ao local, ao centro espírita. Muitos nos acompanham na véspera, antes de uma reunião mediúnica, também nos acompanham depois. Imagine vários dias de carnaval, várias pessoas, vários grupos, muitos que eles percebem os seus anseios de mudança, de reforma íntima, mas que são levados por influências externas, porque geralmente é assim. Eu me lembro que quando eu estava querendo deixar de beber, já tinha alguns meses sem beber, mas fui carregado por um grupo de amigas. Não, vamos comemorar. E agora se tornou espírita, não bebe mais não? Que besteira é essa? E aí a gente bebe um pouquinho, para dizer que não está muito diferente dos outros. No meu caso, eu passei mal, nunca mais bebi. Então, somos levados também pelo meio social que vivemos. Mas até onde que eu vou me satisfazer, que eu vou ser feliz, simplesmente agradando o meio social, as massas, os outros? Eu tenho que fazer o que é bom para mim. E eu estando bem, vou poder fazer o bem. Não é assim? Então eles têm toda essa assistência. E no movimento espírita, em relação ao carnaval, as reuniões doutrinárias deveriam ser mais frequentes. A assistência, inclusive, nas reuniões de desobsessão, já que nós temos uma grande infestação de espíritos que precisam de assistência. Mas, inclusive, reuniões extraordinárias para fazer esse atendimento de todos esses espíritos que são atraídos, por nós encarnados festejando. Mas o que ocorre com os centros espíritas nesse momento? Geralmente estão fechados. Então é algo que, no movimento espírita, temos a esperança que um dia nós consigamos mudar. Afinal, também estamos com a esperança que um dia toda a humanidade se transforme. Estamos caminhando para um mundo de regeneração. Então, o ideal seria que os centros estivessem abertos para dar essa assistência, mas não é a nossa realidade. Muitas vezes aqueles que trabalham no centro aproveitam esse momento para viajar, tirar férias. Outros centros estão sem segurança porque toda a polícia vai para os circuitos do carnaval, então deixa alguns bairros aí desprovidos de segurança. O centro, para se resguardar e ficar algo perigoso, fecha. Temos razões para que algumas casas fechem, mas algumas outras já estão começando a trabalhar, a modificar isso. Fazem seminários durante o carnaval, algumas providenciam, organizam retiros, para grupos que fazem parte daquele centro espírita. E aí a gente vai se ajustando, cada um com aquilo que lhe convém no seu momento evolutivo. Então, só para findar, o Espiritismo, ele não proíbe nada. Você não vai achar em nenhum lugar das obras de Kardec dizendo não faça, não seja. Não. Vai encontrar esclarecimentos, chamando a atenção para a sua consciência, para a sua reflexão. Então, é isso que você quer? Tudo que nós fazemos para o bem ou para o mal tem consequências. Consequências boas ou ruins, e que nós teremos que lidar posteriormente às nossas ações. Lá na questão 459 do Livro dos Espíritos,
Kardec vai perguntar aos espíritos se eles nos influenciam geralmente. E eles respondem, muitas vezes são eles inclusive que vos dirigem. A influência é tanto que nós não conseguimos discernir o que é que eu estou pensando, se é meu realmente ou se é por influência espiritual. Só vou perceber isso se eu me conhecer. E o processo de autoconhecimento é um processo que nós despertamos através da doutrina espírita. Se estamos agora engajados em nos conhecermos, em mudarmos determinadas condutas, para melhor, claro, evitemos determinados ambientes que sejam contra as nossas propostas. Mas se você se acha forte o suficiente para resistir, faça uma oração. Por precaução, antes de sair de casa, vá para a sua festa. Se afaste de burburinhos que parece que a violência a qualquer momento pode descambar. Preste mais atenção. Também seja solidário àqueles que com certeza vão passar sufoco durante a festa. Se divirta. Mas lembre-se dos alertas que nossos queridos amigos espirituais nos chamam a atenção, para que nós possamos brincar de forma consciente, de forma tranquila, e voltarmos para os nossos lares sem nenhuma surpresa trágica. Prestemos atenção, porque o grau de acidentes de carro é muito comum que seja levado nesse momento de festa, porque as pessoas são ainda muito arrogantes. Acham que com elas tudo é diferente. E não é. Somos todos filhos do mesmo Pai. E se nós nos achamos melhores do que algum outro irmão, essa arrogância também é um imã para os espíritos inferiores. Que Deus abençoe a todos. Fica essa reflexão. Muita paz, muita luz e um feliz carnaval.